Olá, aluno do 4º ano. Sou Mônica Couto, professora de Geografia. Durante o período de isolamento social, devido à pandemia do Covid-19, compartilharemos juntos de alguns momentos por aqui. Então, estudaremos alguns temas da geografia, que posteriormente você, junto com seu professor ou professora, aprofundarão novamente em sala de aula. E hoje nós vamos tratar de alguns aspectos sobre a população brasileira. Vamos dizer do povo brasileiro e vamos dizer como esse povo foi formado. Quem são os brasileiros? Na aula de hoje, vamos identificar os principais povos que participaram da formação do povo brasileiro e da nossa identidade, ou seja, do nosso jeitinho de ser brasileiro. Vamos reconhecer também as contribuições desses povos que até hoje estão presentes no nosso dia a dia, nos nossos hábitos, nos nossos valores, no nosso modo de viver. Afinal, quem somos nós, os brasileiros? O que você pensa quando a gente diz, somos o povo brasileiro? Que povo brasileiro é esse? Somos um produto da miscigenação. O que significa miscigenação? Somos um produto da mistura. A mistura de principalmente 3 povos. Os indígenas, que aqui viviam no Brasil antes da chegada dos portugueses, dos africanos que foram trazidos como mão de obra, dos portugueses que foram os nossos colonizadores, ou seja, aqueles que acharam o Brasil, melhor do que descobriram, porque os indígenas aqui já viviam, e alguns outros povos imigrantes que vieram para o Brasil ao longo da nossa história, principalmente no século XIX e no século XX. E a gente dará destaque aos alemães, aos italianos, aos japoneses, mas também aos sírios e aos turcos. Qual a contribuição, então? Já que a gente disse que somos uma população, um povo, formado predominantemente por 3 povos, indígenas, africanos e europeus portugueses, vamos conhecer um pouquinho, então, das contribuições trazidas por cada um desses povos? A gente vai pensar, então, que contribuições são essas relacionadas aos nossos costumes alimentares, que contribuições são essas relacionadas à língua falada no Brasil, que a gente sabe que predomina a língua portuguesa, mas devido à nossa população ser formada por indígenas, temos muita influência da língua tupi-guarani ainda hoje no nosso vocabulário. Vamos dizer dos sotaques, os muitos sotaques que a gente tem não só no nosso estado de Minas Gerais, mas também Brasil afora. Vamos dizer das danças, das festas e das diferentes religiões. Ou seja, esse conjunto de valores, costumes, crenças, hábitos vão dar origem à nossa identidade brasileira. Começando então a dizer sobre os povos indígenas, os primeiros habitantes do Brasil. Então, antes mesmo desse território ser achado, descoberto pelos europeus portugueses, ele já era ocupado por muitas etnias indígenas, antes de se chamar Brasil. Era em média entre 2 e 4 milhões de povos indígenas, de etnias indígenas, e não era uma única etnia. Então há uma grande variedade cultural também associada aos povos indígenas. Infelizmente, a gente sabe que devido a esse contato com o colonizador, muitos indígenas vieram a óbito, em função das doenças, em função do trabalho forçado. Então, hoje a nossa população indígena é bem menor. Mas que fique claro que temos grandes contribuições desse povo. E que contribuições são essas, das várias etnias? Quando a gente pensa as palavras, várias das palavras do nosso vocabulário são de origem indígena. Palavras e nomes de lugares, aqui vão algumas. Abacaxi, o fruto, arara, o animal, a ave, Abaeté, Itajubá,
nome de duas cidades mineiras, né? Abaeté, na língua indígena, significa lugar de gente boa, cheio de gente boa. Itajubá significa pedra amarela. Ita, né? A ideia aí, o prefixo pedra. E Tijuca, uma área pantanosa, uma área alagada, uma espécie de uma várzea. Na comida, a gente pode destacar alguns alimentos, como a mandioca, né, que dependendo do regionalismo aí brasileiro, a gente pode chamar de macaxeira, podemos chamar de aipim. Outros alimentos que herdamos dos indígenas, né, a canjica, o açaí, o beiju, a pipoca. Frutos e plantas, né? Sabemos que os povos indígenas, eles têm uma proximidade muito grande com a floresta. A floresta, a natureza é uma extensão da vida das comunidades indígenas. Então, é nesse espaço que eles buscam a sobrevivência, buscam as plantas medicinais. E aqui, alguns frutos e plantas medicinais, né, que temos de herança dos indígenas. O guaraná, a arruda, a copaíba, a andiroba, a caiaca. A caiaca é aquela madeira que hoje a gente conhece como cedro, né? Uma madeira de lei, uma madeira brasileira aí, utilizada principalmente na produção de móveis, né? Para o artesanato, a gente pode destacar a cestaria, a gente pode destacar o artesanato em barro, né? A questão da cerâmica marajoara, a gente pode destacar instrumentos musicais, alguns meios de transporte, como as canoas. E o que trouxeram de contribuição para a nossa cultura? Os povos africanos. Como você bem sabe, os povos africanos, ao contrário dos portugueses, eles não vieram por livre e espontânea vontade para o nosso país, né, para o Brasil. Eles foram trazidos de forma forçada para trabalharem como mão de obra escrava. Mas os homens, as mulheres e as crianças que vieram para o Brasil, eles trouxeram grandes contribuições para a nossa cultura. E que contribuições são essas? Assim como os indígenas, muitas palavras do nosso vocabulário foram aprendidas e incorporadas do contato, né, e dessa mistura, dessa miscigenação que o povo brasileiro teve com, né, que os índios, os portugueses tiveram com os africanos. Então, aqui vão algumas palavras, né? O angu, o batuque, né? O angu, o alimento mesmo, lá feito do milho, o batuque, um ritmo, né? O cafuné, né? Quem de nós que não gosta de um cafuné? Então, uma palavra de herança aí africana. O inhame, né? A tuberculosa lá, enfim, o alimento, o dendê, o próprio óleo de dendê extraído do coco. A população, né, o povo africano, ele contribuiu muito também quando a gente pensa a musicalidade e os ritmos no Brasil. Então, a gente tem, enquanto contribuição desse povo, o samba, o afoxé, né, que são aquelas manifestações musicais onde acontece geralmente no estado da Bahia, né, onde os musicistas eles fazem um cordão e tocando os seus instrumentos, geralmente de percussão, eles fazem manifestações que têm um pouco de relação com as práticas religiosas. O maracatu, o choro, o agogô, e aí aqui vem alguns instrumentos musicais, o atabaque, o berimbau. Jangô também é um ritmo, é uma manifestação. E a capoeira, essa modalidade que mistura uma série de coisas, né? Capoeira é música, capoeira é dança, capoeira é esporte, capoeira é manifestação. Então, uma manifestação muito completa. E quantos de nós que não nos atraímos por uma roda de capoeira e não sabemos, inclusive, jogar a capoeira, né? Dos africanos, a gente recebeu grandes contribuições também na nossa matriz religiosa. Então, as crenças religiosas associadas à Umbanda e ao Candomblé
são heranças que recebemos dos povos africanos. A culinária, e aqui vão alguns pratos, né? O acarajé, e aí quando a gente pensa as comidas de origem africana, a gente pensa naquilo que tem muito sabor, né? Então, o acarajé, a própria feijoada, e aí já usando um termo, né, nosso aqui do bom mineiro, aquelas comidas que dão sustância, né? E aí o vatapá, o caruru, o vatapá, aquela alimentação feita, aquela receita feita à base de pão ou de uma farinha, que tem condimentos que dão aquele sabor todo especial. E o caruru, né, que é feito com quiabo e é sempre acompanhado por uma carne ou pelo próprio camarão. E os europeus, esses que se dizem descobridores do Brasil e que a gente prefere usar como aqueles que acharam, que encontraram um novo território. Que contribuições eles trouxeram, né? Como os outros povos, os portugueses também trouxeram contribuições para o Brasil, descobriram o nosso território em 1500, vieram se fixar nesse território a partir de 1530, 1532, muito com receio de ameaça de outros povos, principalmente os holandeses, que ameaçavam ocupar o território, então, que naquele contexto foi entregue a Portugal, né? E aí vieram para o Brasil e precisa ficar claro que vieram numa intenção de exploração, né? Fomos um país que foi constituído para ser pensado como uma colônia de exploração. Então, do Brasil, os portugueses extraíram muitas riquezas, né? A gente pode pensar o ouro, o diamante aqui das Minas, né? De Minas Gerais, mas a gente pode pensar o cultivo da cana, o café, o pau-brasil, né? A nossa vegetação nativa que acaba dando nome ao nosso país. Mas pensando então, além da exploração, que contribuições que esse povo trouxe para o nosso país e para a nossa identidade cultural, a gente pode destacar a língua portuguesa, né? A nossa língua materna, ela é originária, então, dos portugueses, né? É claro que é uma língua que sofreu adaptações. A religião, ainda temos, pensando o IBGE, né, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que conta aí a população a cada 10 anos, a gente ainda tem a maioria da nossa população, 65% de matriz católica. Então, ainda é muito forte, né, a questão da religião católica que foi herdada, então, dos portugueses. A culinária, os cozidos, o próprio bacalhau, a linguiça, as linguiças, né? As festas, né? As festas juninas em Portugal, elas eram uma tradição associada à Igreja Católica, né? Uma homenagem aos santos aí para aquelas regiões, para aquelas cidades aí que praticam a festa junina, vocês podem perceber que elas estão sempre associadas a santos da Igreja Católica. O Carnaval, né, também uma outra festa aí que foi trazida de origem portuguesa. O fandango e as cavalhadas, né? As cavalhadas eram aquele ritual, hoje em Minas a gente chama de um carnaval a cavalo, né? Onde você tinha a representação dos mouros e dos cristãos. E aí, numa encenação teatral, os cristãos venciam os mouros. Então, é uma festa que ainda existe. Se a gente pensa o estado de Minas Gerais e pensa, por exemplo, o município de Bonfim, ainda é uma festa simbólica, então, aí no nosso estado, e aí, lógico, uma festa do nosso país. E esses outros imigrantes que vieram para o Brasil, em maior ou menor quantidade, eles também influenciaram para a organização territorial, agrícola do nosso país, né, da nossa identidade. Então, os alemães que vão se fixar principalmente no sul do Brasil, eles trouxeram, quando da chegada, a modificação de algumas práticas agrícolas, o trigo, por exemplo, a criação de suínos, né, de porcos, a arquitetura da região é semelhante à arquitetura das casas na Alemanha, então aqueles telhados que vão até o piso, assim, o nível mesmo da parede, da casa, pensando que eles eram de um país de clima frio.
banho. E como eles vêm com uma região de clima subtropical, temperado, que é o sul do Brasil, eles ainda apresentam essa questão da arquitetura, né? Os italianos, eles contribuem muito para a nossa cultura também. Aqui tem alguns pontos, né? As massas, algum vocabulário, tchau, mortadela, né? Maestro, a religião católica, né? A Itália, essa afirmação do catolicismo. Os japoneses, eles introduziram o cultivo de outras hortaliças, né? Eles têm outras técnicas, a hidroponia, por exemplo, é uma herança que a gente tem dos japoneses. Os japoneses, eles se fixaram muito no estado de São Paulo, tanto que temos em São Paulo um bairro, né, o bairro da Liberdade, onde concentram japoneses. Eles introduziram na nossa matriz religiosa o budismo, além de todas as comidas, né, que a gente tem conhecimento e como cresceram no Brasil e em Minas. Os restaurantes de comida japonesa, né? Os sushis, os sushimis, aquela lógica das algas, dos peixes crus, né? Os sírios e os turcos contribuíram muito com a nossa culinária, uma boa esfirra, um quibe, mas também dinamizaram o nosso comércio. E agora, para a gente pensar um pouco sobre a contribuição desse povo, eu te convido para a gente identificar nesse texto que eu construí para você as palavras, algumas palavras aí de origem portuguesa, de origem africana e de origem indígena para a gente compreender esse texto. Então, toda vez que eu chegar numa palavra que está escrita em caixa alta, em letra maiúscula, a gente faz a tradução. Então, vamos lá. Você, estudante do 4º ano, é muito baquara em geografia. Então, baquara é uma palavra de origem indígena que significa esperto. Sabe como ninguém os povos que participaram da formação do nosso território brasileiro, os indígenas, os africanos e os portugueses. E não fica de nhenhenhen, ou seja, não fica de tagarelice, não fica de mimimi, outra palavra de origem indígena, para explicar a contribuição de cada um. Sabe que com os povos indígenas aprendemos a tomar banho todos os dias. Olha que traço cultural importante que aprendemos. Sem ficar borocochô, sem ficar com preguiça, sem ficar com medo. Os povos africanos com seu axé, ou seja, com a sua força vital, com a sua força espiritual, nos proporcionaram desfrutar de muitos ritmos, como o samba, o maracatu e o afoxé. Somos bambambãs, ou seja, somos quase os melhores. Aqui uma palavra de origem africana. E temos ritmo no pé. Dos portugueses, herdamos a língua, que nos permite contar essa história, que nos faz recordar que somos um povo miscigenado, ou seja, que somos uma mistura de povos. Aqui uma palavra de origem portuguesa. Aqui só tem a explicação que a gente já fez, né? Mas vai uma curiosidade, então. Viu como o nosso vocabulário ele se enriquece quando a gente pensa a contribuição dos diferentes povos? E aqui vai a apresentação de uma curiosidade, um brinquedo indígena, então a peteca, né, que significa tapear, golpear com as mãos, é um brinquedo de origem indígena que usamos até hoje. Aí aqui você vê a imagem de uma peteca feita com fibra, provavelmente de banana, né, pelos indígenas aí. Então, já caminhando para o final da nossa aula, o que você aprendeu comigo na aula de hoje? Na aula de hoje, você aprendeu que a cultura brasileira, de fato, é uma cultura muito diversa. Estamos num país de grande miscigenação. Ou seja, expressiva mistura entre os povos. E que povos são esses? Os indígenas, os africanos e principalmente os europeus, portugueses. Você percebeu que herdamos muito desses povos? Dos portugueses podemos destacar a nossa língua materna, né? O nosso vocabulário, enfim. Dos indígenas, podemos destacar essa sensibilidade com a natureza e esse conhecimento das plantas medicinais, né? Os portugueses, os
indígenas, eles têm uma proximidade muito grande, então precisamos agradecer a eles essa sabedoria relacionada às plantas medicinais, que são princípios ativos de quantos medicamentos, e dos africanos, a boa comida, a feijoada, o acarajé, o ritmo, né? O samba, a alegria, esse axé. Então, até a próxima aula. Espero que você tenha aprendido e não deixe de pesquisar aí na sua casa quais são as influências desses povos na sua família. Uma dica para você fazer isso é pesquisando a origem do seu sobrenome. Até a próxima aula!